Mas vamos lá, vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 10, do versículo 17 ao 21, ou ao 23, desculpa. Na minha Bíblia está o título Jovem Rico. Muitos conhecem essa história, mas vamos ler a palavra de Deus. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com a palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Amém? Pode se assentar. Eu queria que o Natan voltasse no versículo 21. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Então, quando diz toma a cruz e segue-me, diz muito sobre movimento dentro das igrejas. E isso tem me mexido muito com o meu coração quando se diz movimento. Nós vemos muitas pessoas se movimentando dentro das igrejas, mas o problema é para onde essas mesmas pessoas têm se movido, a quem elas têm recorrido. E eu não estou aqui para criticar ninguém, mas quando nós estamos aqui na frente trazendo a palavra de Deus, nós estamos trazendo o propósito do seu caminho. Quando nós somos convidados por Jesus, vinde após mim, ele está dizendo: mova-se. Mas não é um mover para qualquer coisa. Porque quando Jesus diz: vinde após mim, a motivação para que você se mova precisa ser ele. Você precisa se mover para ele, em direção a ele. Nós vemos muitas pessoas perdidas na sua forma de caminhar. Eu já me vi perdida porque não conhecia a Jesus verdadeiramente. E a gente só sabe para onde ir quando a gente conhece a Ele. Você pode conhecer muito a Deus pelo que nós falamos aqui, mas Deus é muito mais profundo do que a fala de alguém. Você pode conhecer a um Jesus que é levantado em praça. E isso, irmãos, é muito lindo quando a gente vê pessoas pregando o evangelho na rua. Mas ele é muito mais profundo do que isso. Sabe a profundidade que Jesus precisa ser para nós? Uma infinita profundidade. E quando diz em sua palavra: você não o conhece verdadeiramente, nós precisamos prosseguir em conhecê-lo. Porque nós temos muito para conhecermos a respeito dele. E a intensidade é uma forma incrível de você conhecer a Jesus hoje. Mas se amanhã não houver constância, ele só vai ser o Deus de ontem. Conhecê-lo hoje de forma intensa é incrível, mas a palavra, o evangelho sempre foi uma boa notícia que se enraiza dentro de nós e não vira um momento, não vira uma hora, vira uma vida dentro de nós. Por isso, nós devemos nos mover sim, porque Deus quer te mover até aquelas pessoas que estão paradas no meio do caminho. Deus quer nos usar para nos mover no evangelismo, nas ruas, na igreja. Porque mais triste do que você
olhar para um caminho e não ver passos, é você olhar para o caminho e perceber que passos chegaram até certo ponto e não terminaram a caminhada. E a Bíblia diz em Colossenses 1,15 que Jesus é a imagem do Deus invisível. E isso significa que tudo o que nós precisamos saber sobre Deus, sobre o nosso Pai, está revelado em Jesus Cristo, está revelado no Filho. Só que eu acredito muito que quando Jesus deixa sobre nós o Espírito Santo dele, ele está falando, você vai ser a minha imagem, você vai me refletir. Porque Cristo reflete o Pai e nós refletimos o Filho. Cristo era e ainda é um unigênito de Deus. Mas depois da cruz, depois da ressurreição, é como se o unigênito de Deus abrisse um caminho para ser o nosso primogênito. Nós também podemos caminhar como filhos. Nós também podemos chegar perto como filhos. O maior mover de Deus em nossas vidas não é a prosperidade, irmãos. Não é quanto nós queimamos, mas como nós somos constantes nesse fogo. É por isso que é pedido em Levítico 6,13 um fogo que arde continuamente sobre o altar e não se apaga. Aleluias, glória a Deus. Por isso eu pergunto a vocês, o que tem movido você a estar em Cristo? A história de Jesus, existem 3 tipos de pessoas que se moviam. O primeiro tipo de pessoa, a multidão. Quando um dos discípulos diz, a multidão te aperta, nós podemos até achar que a multidão era próxima de Jesus, mas não era, irmãos. Jesus está muito mais interessado em quem rompe a multidão e toque nele, do que uma multidão que o aperta. É como se ele falasse, a multidão está ao meu lado, mas não conhece nada de mim. As multidões andavam com Jesus, mas não era por quem Jesus era por aquilo que ele fazia, por aquilo que ele falava. Muitos estavam ali para contestar a Jesus, muitos estavam ali para observar a Jesus. A multidão, ela se move por aquilo que Deus dá. Por isso que é muito difícil entender algumas pessoas quando alguns falam que são cristãos e quando acontece alguma coisa que não está dando muito certo, esquecem de Cristo. Esquece tudo de bom que ele já fez e faz por nós. A gente coloca ele na parede e questiona porque de estar acontecendo tantas coisas, mas Deus diz, você está perto de mim, mas você é multidão. E sabe qual o risco disso? A mesma multidão que estava apertando a Jesus é a mesma multidão que diz, solte Barrabás e crucifiquem a Jesus. É duro isso, mas nós não devemos questionar a vontade de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E se eu estou passando por algo agora é Ele que comanda a minha vida. E eu preciso deixar e esperar o tempo de Deus, sem reclamar, sem colocar ele na parede, porque nós não somos multidão. O segundo tipo de pessoa que se moviam, pessoas que tinham necessidades. A Bíblia fala de uma mulher que toca Jesus e recebe a sua cura. A Bíblia diz também de outro que gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e recebe a sua cura. A Bíblia fala de uma viúva que perdeu seu filho e já saindo para enterrá-lo, no meio do caminho encontra com Jesus e ele o toca, o filho ressuscita. Mas a Bíblia não dá continuidade à história de nenhum deles. Você consegue ver na Bíblia essas pessoas recebendo o milagre, tendo a sua necessidade suprida, mas não há uma continuidade. E eu não estou dizendo aqui que você não deve vir a Jesus pela fama, mas não permaneça em Jesus pela fama. Eu não estou falando aqui que você não pode vir a Jesus por causa da sua necessidade, milagre, mas não permaneça por causa do milagre. Cristo quer que você venha por quem Ele é e não pelo que Ele faz.
E há um terceiro tipo de pessoa que se move a Cristo. E essas pessoas foram pessoas mais íntimas. A Bíblia diz sobre alguns pescadores. Jesus entra na história desses pescadores. E para resumir, Jesus chega a eles e diz: segue-me. Jesus não diz para eles: larga tudo que vocês têm, porque eu quero que vocês me sigam. Jesus só diz: segue-me. E foi escolha de Pedro largar o barco. Foi escolha de João largar o barco. Jesus chega a Mateus e diz: segue-me. Foi uma escolha de Mateus largar a sua cabana de impostos. Porque o convite ao caminho está feito, irmãos. Mas quem dá o primeiro passo é você. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós seremos sarados. Mas só quando nós começarmos a caminhar como ele caminhou. A Bíblia diz que aquele que fala estar com Cristo, fala ser como Cristo, precisa andar como ele andou. E sabe qual o maior convite de Jesus? É que você volte para ele. Antes de Jesus, nós estávamos caminhando para o pecado. O pecado era o que regia a vida do homem. Mas depois da cruz, é como se Jesus abrisse um caminho sobre ele para nós chegarmos a Deus outra vez. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta, ele é o pão, ele é a água. Então não adianta você dizer: o que eu quero não está em Cristo. E eu digo para vocês que está sim em Cristo, irmãos. Você precisa rever o que você está querendo. Porque tudo que você precisa está em Jesus Cristo. E é tudo sobre Ele. Irmãos, sem o combustível certo, você não vai para lugar nenhum. Para alguns, é muito mais barato andar na reserva, a luz ali piscando, mas aí você confia naquela reserva, acredita que aquela reserva vai fazer chegar lá no propósito, porque a reserva é mais barata. Mas você corre um sério risco de não chegar aonde você quer. Deus te convida agora a não viver de momentos com o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Não ande na reserva, irmãos. Aleluias. Glória a Deus. É muito mais caro e mais difícil a gente encher o tanque. Mas quando a gente enche, a gente tem certeza que a gente vai chegar no nosso propósito. No lugar que a gente quer. A diferença está em quanto você está disposto a pagar. E aí você me diz: mas o reino de Deus não é barganha. Realmente não é barganha. Mas o reino de Deus tem valor. É um reino que recompensa aquele que renuncia, aquele que abre mão. Mas não é um reino de medalhas. Jesus não vai colocar uma medalha em você. Você vai conquistar sim cicatrizes. E essas vão ser a melhor medalha, aquela que você vai olhar e dizer: eu cheguei até aqui. A gente às vezes tem medo, a gente tem vergonha de mostrar algumas cicatrizes para aquelas pessoas que encontramos pelo caminho. Só que Jesus passa pela cruz, ressuscita e seu corpo fica incrível. Mas ele deixa as cicatrizes na mão. E aí nós nos perguntamos: por que Jesus não se curou totalmente? Porque se Jesus não tivesse aquelas feridas na mão, pessoas não o reconheceriam e não acreditariam em sua ressurreição. Paulo reconhece isso e diz em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a mim, se entregou a si mesmo por mim. Aleluias. E ele nos diz claramente: não há como viver a vida de Cristo sem morrer a morte dele. A gente vai para a cruz, mas quando a gente passa por ela, nós não vivemos mais as nossas vontades. As vontades de Jesus começam a reinar sobre as nossas vidas. Em Gálatas 6:17, desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Assim como Tomé reconheceu Jesus nas marcas que ele permitiu ficar
em seu corpo, nas cicatrizes que ele carregou, alguém vai reconhecer Jesus na sua vida pelas suas cicatrizes. Pelas cicatrizes que você tem. Eles falam muito mais sobre aquilo que não conseguiu te matar, aquilo que te fez sofrer, apesar delas. Então eu digo mais uma vez, irmãos, mova-se. O preço é caro, é difícil, você todos os dias vai ser cheio do Espírito Santo. Mas é quando ele te preenche completamente que o caminho não fica difícil para você. Você sabe para quem está indo. A paisagem pode não ser das melhores, mas a recompensa no final, Jesus é a melhor escolha. Ele continua sendo a melhor riqueza. Todo mover, ele mostra o propósito que eu tenho, aonde eu quero chegar e sobre a motivação que eu tenho para me mover. Propósito, se você não tiver amor por ele, você não chega nele. Motivação nunca foi sobre riquezas. Riqueza é fruto da misericórdia de Deus. Ele te permite ter porque ele é rico em misericórdia. Mas a motivação do caminho para que você se mova é o amor. E a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, que é muito lindo, 13:1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o sino que tine. Você só fica firme no caminho para onde você quer ir se você ama ir até aquele lugar. Para quem você quer encontrar. É como você fazer uma viagem. Você só vê mato durante a viagem toda, vê algumas cidadezinhas. Mas quando você chega no destino, é maravilhoso, irmãos. Toda aquela viagem valeu a pena. Com Deus é assim também. Às vezes vai ser melhor, não vai ser muito boa a paisagem, a gente vai encontrar pedras no caminho. Vamos até cair no meio dessas pedras, mas a significância da pedra, quem dá é você. Ou você faz as pedras o motivo para você nunca mais se levantar, ou o motivo para você se manter em pé e entender que agora você sabe caminhar melhor. Irmãos, pode não ser os melhores dias. Pode ser que você até sinta espinhos matando seus sentimentos, sua carne. Mas se você ama Cristo, diz, você ama Cristo? Então é por causa dele que você suporta tudo isso. É por amor a ele que você continua diante de tudo isso. E eu vejo alguns jovens entristecidos porque alguma amizade acabou, porque alguma amizade foi embora, e o Espírito Santo vem e nos diz que esse vazio quem preenche é ele. Aí a gente se pergunta, mas por que as pessoas foram embora? A gente tem que deixar elas irem. Tem que deixar elas irem. Porque Jesus volta, porque Deus volta. Os sonhos se vão, mas Deus volta. E é um preço que pagamos para estarmos cheios do Espírito Santo dele. Seus sonhos são muito bons, irmãos. Mas os sonhos de Deus são muito melhores que os seus. Eu tinha sonhos, mas um dia eu percebi que os sonhos que Deus tinha para mim eram muito mais lindos ao meu respeito. E quando é por amor, nada pesa. Por isso, Jesus pede renúncia. E renunciar é bom? Não. É difícil. Mas se você faz porque ama Jesus, enquanto você tentar pela força do seu braço, sempre vai ser mais difícil. E quando você entrega a sua fraqueza para Ele, você vai entender que o poder dEle está se aperfeiçoando bem aí. Sozinho sempre vai ser mais difícil. E com Ele sempre vai ter a quem recorrer. Você sempre vai saber a quem você pertence. Por isso eu digo mais uma vez, irmãos, mova-se. Mas nunca sem o amor por Cristo. Nunca sem o amor pelo Espírito Santo. Jesus não é mais um personagem da história. Deus não é uma força boa do universo. Ele é Pai e como Pai Ele quer ter orgulho dos seus filhos, que somos nós. Jesus é o Salvador e como Salvador, Ele é aquele que reconcilia você com Deus. Aquele que traduz Deus para o Espírito Santo e o Espírito Santo traduz para você, intercede por você. Nós precisamos mostrar o Cristo que vive em nós para o mundo. Não é fazer da igreja as nossas quatro paredes, mas fazer do mundo as nossas quatro paredes.
É chegar às pessoas e mostrar a luz que você tem. É fazer com que aquelas pessoas queiram essa luz, queiram essa paz que Cristo Jesus traz a nós. Nós temos que abrir mão do sistema pecaminoso e corrupto do mundo, mas não abriremos mão de nossos irmãos que estão no mundo. É com a gente que ele conta, irmãos. João Batista preparou o caminho para que o rei pudesse passar. E nós somos o João Batista dessa geração, preparando o caminho para que o Rei da Glória possa voltar outra vez. O verdadeiro mover, irmãos, está dentro de nós. E Ele está esperando nós acordarmos para o mover, para mudarmos muita coisa dentro e fora das igrejas. Se existe hoje algo que te impeça, se o fogo apagou, se a visão morreu, Deus está te chamando agora para mover-se, mudar. Para finalizar, irmãos, aquele jovem rico, ele tinha disponibilidade, mas nunca foi sobre o que a gente faz, mas o que ele escolhe para a gente fazer. Jesus disse para ele: você conhece os mandamentos? E ele disse que conhece. E aí Jesus diz: então dá tudo o que tens e segue-me. Vocês concordam comigo que quando esse jovem chega a Cristo, ele está mostrando a sua disponibilidade, mas ele não estava disposto? Disponibilidade e disposição são diferentes, irmãos. O disponível vai ter tudo para fazer, mas ele sempre vai olhar aquilo que ele vai receber se ele fizer. Mas o disposto, ele é diferente. Sabe, nós aqui do louvor, nós amamos fazer o que a gente faz aqui. A gente ama louvar, a gente ama adorar a Deus. E todos do ministério do louvor concordam comigo. Quando a gente está aqui na frente adorando, a gente não recebe nada por isso. Mas adorar a Deus é tão maravilhoso que nada compra isso. Então nós temos as nossas lutas também. Nós temos que vir aqui mais cedo para ensaiar, nós temos que jejuar, nós temos que orar, nós enfrentamos muitas coisas todos os dias, mas nós amamos o que nós temos aqui. Nós amamos o que a gente faz e nós não recebemos nada por isso, irmãos. O pastor não entrega nada pra gente no final do mês, no começo do mês, como um pagamento. Nós viemos aqui porque nós amamos adorar a Deus. E é muito gratificante a gente saber que Deus está recebendo a nossa adoração. Por isso, não é a nossa disponibilidade de ir a Jesus. É sobre a nossa disposição em fazer aquilo que Ele pede. Jesus, Ele ama aquele jovem antes de qualquer decisão que ele tome. Ele o ama. Mas faltou algo do jovem. Da mesma forma que ele recebeu o amor de Jesus, ele poderia ter dado aquele amor a Jesus também. Porque Jesus quer o nosso amor também. A Bíblia diz que ele sai contrariado e triste. Porque ele tinha muitas riquezas, mas nenhuma delas era Jesus. Nenhuma delas era eterna. Jesus estava oferecendo ali a eternidade. Mas para quem se move por momentos, a eternidade não tem valor nenhum. Mas se seu coração estiver nele, nenhum momento compra o teu coração. Nenhum momento compra a sua integridade com ele. Chega de pecado premeditado. A graça não é patrocínio para que você peque. Ela é a motivação para você sair do lugar de sujeira, para você sair do lugar que entristece Jesus, para você mudar o seu caráter, para mudar a sua natureza. Por isso que quando vem o segundo Adão, ele traz a oportunidade de voltar a ser aquilo que Deus quer que você seja. Alguém que ande pelo Espírito e não pela carne. Que é guiado pelo Espírito e não pelos seus sentimentos. Os sentimentos, irmãos, nos enganam muito. O Espírito sempre vai fazer você caminhar em direção a Jesus. Então chega de pecados de estimação, chega de reserva. Nós temos que andar cheios do Espírito Santo. Nós temos que andar cheios de Deus. Ele te convida agora, irmãos. Mova-se. Ele quer o seu amor. E Ele quer te amar mais e mais. Vamos largar. Quando a gente entra na igreja, irmãos, a gente tem que esquecer tudo da porta para fora. Aconteceu alguma coisa lá fora, esqueça. Esqueça. Mas isso não significa que o culto termina aqui, como o pastor sempre diz. O culto continua lá fora.
mas a gente vai enfrentar várias coisas lá fora. Mas se a gente ama a Deus, se a gente ama a Cristo, nós temos que enfrentar tudo isso. Nós temos que estar disposto a enfrentar tudo isso. Mas quando a gente entra na igreja, aqui é um lugar santo, irmãos. Deus está aqui todas as vezes que a gente entra aqui. A partir do momento que a gente abre o primeiro cadeado, Deus já está aqui nos livrando de tudo, cuidando da gente. Então, guarde esse amor que Ele tem por vocês. Guarde. E adore ao Senhor sempre, em meio às dificuldades. Adore ao Senhor. Ajoelhe-se e adore ao Senhor. Na hora do louvor, adore ao Senhor. No trabalho, adore ao Senhor. Seja luz. Na escola, seja luz. Porque isso vai ajudar muitas outras pessoas. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe a cada um. Aleluias.